Olá, meus amores! E hoje nós temos mais uma aula de língua portuguesa. Você está lembrado que desde o início desse ano, a Pro fez um exemplo, desenhou uma cômoda cheia de gavetinhas, onde ali a gente está organizando todas as palavras que usamos, falamos, pensamos ou escrevemos? Lembra que a gente viu já algumas delas que são substantivos, outras a gente viu que fazem parte dos artigos, os adjetivos, você tá lembrado? Depois a gente viu os pronomes, os advérbios, muito bem. Hoje nós vamos usar uma outra gavetinha cheia de palavras que a gente usa constantemente. Eu mesmo aqui, ao começar a falar, já falei bastante delas. Você sabe que palavras são essas? Verbos. Vamos agora aprender um pouco mais sobre essa classe de palavra, os verbos. E para a gente começar, eu vou te convidar a ler esse texto aqui muito lindo, pequenininho, um pedacinho de um texto, para a gente poder analisar um pouco mais algumas palavras que são verbos. Eu vou ler com você, daqui você vai lendo aí comigo. No começo, foi devagarinho, um pingo aqui, um pingo ali. Todo mundo sentia o cheirinho de terra molhada. Depois, foi aumentando, aumentando. Chovia que era uma beleza. A água formou poças e riozinhos, onde os meninos soltavam barquinhos de papel. E todos estavam alegres. Você já brincou num dia de chuva? Aqui em São Paulo é complicado, né? Tomar banho na chuva. Mas no interior, onde o ar é mais puro, a água que cai é mais saudável, é uma delícia tomar banho de chuva e brincar na poça d'água com um barquinho de papel. Eu já fiz muito isso. Mas você percebeu que aqui neste pequeno texto, 3 palavras foram destacadas? Você pode ler para mim? 3 palavras. Primeira palavra destacada, chovia, depois soltavam e depois estavam. 3 palavras aí importantes, ok? Então, olha só. Veja agora nessa outra imagem. Vou ler a frase inteira onde essas palavras estavam destacadas. Olha só, a primeira diz assim: os meninos soltavam o quê? Barquinhos. Depois eu tenho, todos estavam, na segunda frase, todos estavam felizes, alegres. E por último eu tenho, chovia que era uma beleza. Essas 3 frases aqui, você está lembrado que a gente leu dentro daquele texto, naquele contexto do texto? Vamos ver direitinho. Na primeira frase que eu li, que os meninos soltavam o barquinho, perceba que essa palavra soltavam, ela indica a ação dos meninos. Ela indicava o movimento com as mãos, porque eles estavam ali brincando, soltando. Então, era uma ação realizada por aqueles meninos. Já na segunda, então no primeiro, a palavra destacada está indicando ação, grava bem isso. No segundo, todos estavam alegres. Estavam. É um estado em que todos se encontravam. Poderia dizer assim, ó, todos estavam tristes porque não podiam brincar na chuva. Era outro estado de sentimento. Então, a gente não está falando agora do estado, da unidade federativa de São Paulo, da Bahia, do Paraná, não. O estado em que as pessoas se encontram de sentimento. Então, todos estavam alegres. Qual era o estado em que todos se encontravam? Alegres. Todos estavam felizes, todos estavam radiantes, né? Então, é como eles se encontram. Então, no primeiro exemplo, está indicando a ação. No segundo exemplo, está indicando o estado. E no terceiro, chovia que era uma beleza. A palavra destacada é chovia. Indica uma ação humana de alguém? Não, ninguém faz chover. É um estado em que
a Gedilma se encontra hoje? A Gedilma está chovendo? Não. É uma ação praticada pela natureza. Então, nós dizemos que chover é uma ação, é um fenômeno natural. Então, fenômeno da natureza. Então, vamos lá de novo? Primeiro exemplo indicou uma ação. No segundo exemplo, um estado. E no terceiro exemplo, um fenômeno natural, fenômeno da natureza. Uma ação praticada pela natureza. Gravou bem isso direitinho? É legal que você dê uma pausa e escreva isso no seu caderno de português. Vai ficar muito legal para você não esquecer, ok? Bom, diante do que a gente falou até agora, já deu para ter uma ideia do que é verbo? Então vamos ler o que é verbo agora? Leia comigo. Verbo é uma das classes de palavras, porque são 9 classes. A gente já viu bastante delas, né? Então, o verbo é uma classe de palavra que indica ação, estado e fenômeno da natureza, ou ação da natureza. Isso é verbo. Entendeu como é fácil? Muita gente tem medo de estudar verbo, mas é muito fácil. Eu amo estudar verbo, falar sobre verbo, tá bom? Agora sim. O verbo, ele também muda, ele varia, ele se flexiona. Flexionar quer dizer mudar, variar, ok? Ele muda a sua terminação em alguns momentos, principalmente quando a gente fala ele no singular ou no plural. Veja agora essa outra imagem. Olha o que está dizendo aí. O verbo muda a sua terminação para indicar quem foi que fez aquela ação. Porque eu posso dizer assim, ó, eu fechei a porta. Então quem fechou a porta? A Gedilma. Mas se eu falar assim, ó, nós fechamos a porta, foi só a Gedilma? Não, foi a Gedilma e outras pessoas que fecharam a porta. Entende? Então vamos lá? Então singular e plural. No singular, eu, tu, ele ou ela. E no plural, nós, vós, eles ou elas, certo? Então vamos lá. Veja essa imagem aqui, ó. Então a primeira mudança na terminação dos verbos está de acordo com o número. Número quer dizer singular e plural. Singular para registrar aí eu, tu, ele ou ela. E no plural, nós, vós e eles. É legal você escrever também essas dicas no seu caderno de português, tá bom? Eu disse que muda a terminação do verbo. Eu dei o exemplo, né? Eu fechei a porta e nós fechamos. Olha aí, o final do verbo mudou a porta. Só que o verbo, ele não muda só de acordo com o plural e com o singular e plural, com a quantidade de pessoas. Muda também de acordo com o tempo. Você sabia que as ações, elas acontecem agora, no momento, acontece também no passado, que a gente chama de pretérito, e pode acontecer também lá na frente, no futuro, amanhã, depois, semana que vem, lá no futuro. Então, isso também muda a terminação dos verbos. Vamos entender isso direitinho? Veja essa imagem agora aí, olha só. Então, o verbo, ele muda de acordo com o tempo presente, no tempo pretérito. Anota aí do lado que pretérito quer dizer passado. Você vai ouvir falar muito isso no Fundamental 2. O verbo no pretérito, pretérito é passado. Então, vamos lá. Presente, pretérito que é passado e no futuro, como eu disse a vocês. Então, eu vou mostrar agora a vocês uma conjugação do verbo brincar. Brincar é uma ação, ok? Quem brinca está se movimentando, está fazendo uma ação ali. Eu vou mostrar para vocês no presente, no passado e no futuro. Vou mostrar para vocês também no singular e no plural. Vamos ver como acontece? Olha só aqui no tempo presente. Primeiro que temos eu, tu, ele, singular. Nós, vós e eles, plural. Então veja o que muda. Então no presente vai ficar, leia comigo. O verbo brincar. Eu brinco, porque é no presente. Eu brinco.
Depois, tu brincas, ele brinca ou ela brinca. Nós, ao plural, brincamos, vós brincais e eles ou elas brincam. Presente. Agora vamos ver como fica a conjugação desse mesmo verbo brincar, singular e plural, só que agora vamos ver no passado, ou seja, quando alguém brincou ontem, ou semana passada, ou mês passado, ano passado, no passado. Vamos lá, olha como fica. Eu brinquei, olha a terminação do verbo no presente. Eu brincou, no passado eu brinquei, porque a ação já aconteceu. Eu brinquei, tu brincastes, ele brincou ou ela brincou. Agora no plural, nós brincamos, vós brincastes e eles ou elas brincaram. Porque foi no passado, foi uma ação que já aconteceu. Vamos agora conjugar no tempo futuro. Uma ação, brincar, que ainda vai acontecer. Também no singular e no plural. Vamos ver? Olha aí comigo. Vamos lá. Eu brincarei. Ainda é no futuro. Ainda não aconteceu. Eu brincarei. Tu brincarás. Eles ou elas, ele ou ela brincará. Isso é singular. E no plural? Nós, plural, mais de uma pessoa, nós brincaremos no futuro, vós brincareis e eles ou elas brincarão. Esse brincarão termina com o aotio, no passado. Por último, eu quero mostrar a vocês agora exemplos de frases no presente, no passado e no futuro. Então, vamos lá? Olha essa outra imagem. Veja que eu tenho 3 exemplos. Vamos analisar a frase que está no tempo presente. Estudantes voltam às aulas. Voltam está no presente, porque ele está voltando, está acontecendo. E como estou falando de estudantes no plural, seria, se fosse só o estudante volta. Mas como é mais de um estudante, voltam. Plural, estudantes voltam às aulas. E no passado? No passado eu tenho, chovia muito quando o menino fechou a janela. Qual é? Aí eu tenho 2 verbos, você percebe? Um que foi praticado pela natureza, qual é? O chovia. Se fosse no presente, seria chove. Mas como é no passado, foi ontem que chovia, ou semana passada que chovia, né? Chovia muito quando o menino fechou a janela. O menino fechou no passado. Se fosse no presente, seria o menino fecha a janela, né? Chove bastante e o menino fecha a janela, presente. Mas esse exemplo está no passado. Chovia bastante quando o menino fechou a janela. E no futuro? Como um verbo ficaria no futuro? Olha só, eu viajarei amanhã. Se fosse no presente, eu viajo hoje. No passado, eu viajei ontem, mas ainda vai acontecer o futuro. Eu viajarei amanhã. Pessoal, é isso aí. Por hoje é só. Vocês farão o exercício que tá as páginas estão descritas no cronograma. O exercício da página 55, o exercício 5 e 6. Se você tiver dificuldade, pode deixar que nós faremos juntos na nossa aula ao vivo, tudo bem? E eu vou deixar um resumo dessa aula que eu dei até agora com a professora Ana Paula, que eu gosto muito do método que ela usa, bem dinâmico. Então, assistam quantas vezes você achar necessário, dá pausa, vai escrevendo essas dicas no seu caderno de português, porque isso vai te ajudar bastante no seu conhecimento. Beijo para vocês e até daqui a pouco. Oi, meus amores do 4º ano. Entenderam um pouco sobre verbos? Então, não esquece, pega seu caderno de língua portuguesa,
Assiste todas as dicas da professora Gedilma, vai dando pausa e vai anotando, porque tudo isso é importante. Você vai precisar aprender e saber de tudo isso para não ter dificuldades no 5º ano. Bye, bye! Olá, crianças! Hoje a nossa aula é português. Eu sou a professora Ana Paula e juntos vamos aprender sobre verbos e tempos verbais. Observe essas frases. As mulheres fizeram um bolo. Ontem choveu na aldeia. Essa lenda é tão linda. Fizeram, choveu. São verbos. Verbo é a palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Agora que já sabemos o que são verbos, vamos encontrá-los nas próximas frases. A amiga esperou por ela. Qual palavra dessa frase você acha que é o verbo? Muito bem, esperou. Você perdeu a prova. Olhe essas palavras da frase e encontre o verbo. Perdeu, parabéns. Renato viajou para Campinas. O verbo é viajou, pois indica uma ação, a ação de viajar. Agora vamos falar sobre os tempos verbais. Observe como podemos modificar o verbo fazer. Fazem, fizeram e farão. Fazem é uma ação que está acontecendo agora, está no tempo presente. Fizeram é uma ação que já aconteceu, está no tempo passado. E farão é uma ação que ainda vai acontecer, está no tempo futuro. Eles fazem um bolo. As mulheres farão um bolo. Eles fizeram um bolo. Na primeira frase, o verbo fazem está no tempo presente. O bolo está sendo feito nesse exato momento. Farão no futuro e fizeram no passado. As mudanças ou flexões dos verbos indicam, entre outras coisas, quem fala. Quando usamos a primeira pessoa, no singular, usamos eu. E no plural, usamos nós. Eu acordei. É a pessoa quem fala. Para indicar com quem se fala, usamos a segunda pessoa. No singular, tu ou você, e no plural, vós ou vocês. Você acordou. Na terceira pessoa, indicamos de quem se fala. Ele ou ela no singular, eles ou elas no plural. Ela acordou. Além disso, as mudanças e flexões dos verbos indicam também se está no passado, no presente e no futuro, além do singular e plural, como é esse caso. Eu fiz, singular, nós fizemos, plural. Você fez, singular, nós fizemos, plural. Ele fez, singular, eles fizeram, plural. Agora, nos tempos verbais, eu fiz, passado, eu faço, presente e eu farei, futuro. Espero que tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!